Boa noite. Ah, o Brasil está em festa, e foi o seu primeiro jogo. Nem sei o resultado, mas eu tenho estado com bastante oportunidades de trabalho, realizações, e aí, é, no domingo passado, eu recebi um questionamento e só estou conseguindo responder tudo agora. Mas eu acho que é uma oportunidade de nós conversarmos com aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho, fazem parte dos grupos de trabalho, que de alguma forma assiste o vídeo de algum dos meus canais. Eu tenho a Luciane Mina Oficial, tenho as histórias que fazem crescer, que é voltada para criança, que é voltada para criança neurodivergente. É, Tenho o meu canal que é sobre terapia expansiva, onde eu procuro esmiuçar mais as questões das novas tecnologias terapêuticas que têm surgido. E aí, eu tenho um grupo que eu mando mais a miúde a textos, sugestão de livro, material que eu acho que pode acrescentar. 90% das pessoas que estão ali já fizeram uma palestra comigo, já fizeram um processo terapêutico, já conhecem a minha estrutura de trabalho. E eu acho legal contribuir para fazer uma manutenção nessa saúde mental. E eu recebi de uma das pessoas que participa desse trabalho algumas perguntas que eu gostaria de responder aqui e agora. Lu, desculpa invadir seu privado para retirar dúvidas. E aí, gente, eu já quero fazer a minha primeira colocação. Muitas vezes, aquilo que para mim é super claro, super simples, super tranquilo, para você não é. Para você é algo que te causa algum tipo de dúvida, de questionamento, de desacordo. Eu lembro que eu tinha um cliente que na época do livro não, mentira, do filme Divergente, e eu convidei para ele ir ao cinema, eu ia levar minhas filhas, e eu falei, vamos lá, eu acho que tem tudo a ver contigo. E aí foi incrível, porque a gente assistiu o filme, eu e as minhas filhas saímos de lá, que você viu isso, viu aquilo, e demora debate. E ele assim, entendi nada. Então, aquilo que é encantador para mim, de repente útil, né? Quando eu lanço uma frase, quando eu faço um questionamento, quando eu faço uma sugestão, é muito útil para mim, mas não é tão claro para você. E eu quero me colocar à disposição, sinalizando que às vezes eu não consigo, né? Me faz uma pergunta, eu naquele mesmo momento vou responder. Eu estou respondendo com uma semana de atraso, mas estou respondendo. Foi uma semana de muitas atividades, alimentando esses 4 canais, alimentando o Instagram, alimentando o consultório, alimentando a minha rotina. Então eu não consegui fazer isso e não estou usando como desculpa, estou só justificando, né, a minha demora, mas sinalizando que as dúvidas, no meu olhar, são super úteis, porque é uma grande oportunidade da gente iniciar a conversa. Então, eu vou lendo as perguntas da pessoa que me fez os questionamentos e vou aqui respondendo. E se, por um acaso, algumas coisas que eu fizer de colocação não te deixar confortável, não preencher também a sua dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou estar respondendo também, tá? Então, olha só, primeira pergunta. Todos esses vídeos enviados no grupo de terapia são com o objetivo de processo de limpeza e cura emocional? Todos esses vídeos, é a minha resposta. Eles têm uma primeira
ideia, expansão de consciência. Então, se eu estou olhando de maneira focada para um desafio, eu estou vendo uma alternativa. Quando eu trago um questionamento, a minha ideia é expandir a consciência. A minha ideia é dar a você a oportunidade de ver questões de forma diferenciada. Sabe aquele jogo de duas pessoas olhando no chão o número 6? Para uma pessoa vai ser 6, para outra vai ser 9. Entende? Então, o objetivo é, primeiro, expandir a consciência. Segundo, é transmutar, transformar conceitos que estão sólidos, né? Às vezes a gente põe na nossa cabeça que só pode ser daquela maneira, e aí a gente descobre que não é bem assim, né? Pode ser de outras, e é muito legal quando eu tenho contato com algumas pessoas que falam assim: poxa, Luciane, carreguei isso durante tantos anos, e com uma sessão você está me dando a oportunidade de perceber que não é bem assim, né? Então a ideia é exatamente essa, que você consiga enxergar uma nova perspectiva diante daquilo que te incomoda, né? E obviamente isso vai te trazer para um processo de cura, né? Só o fato de você melhorar o teu sono, melhorar teu humor, melhorar teus resultados, para mim isso já é um caminho de cura. Ah, ela prossegue. Creio que temos que ressignificar nossas emoções e entender o sentido que está por trás das coisas, com mudança de hábito, comportamento, dando permissão à cura, pois a cura exige permissão. É e não é. A cura, ela só vai acontecer se você deixar. Mas olha só, quem que não quer cura? Não é? Todo mundo quer cura, todo mundo quer um resultado melhor, todo mundo quer expansão de consciência, todo mundo quer uma visão mais positiva e produtiva de tudo. A grande história é que, assim, para ser curta e grossa, não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada, né? É, então, muitas vezes, quando a gente está se negando a enfrentar uma questão, se negando a diluir uma questão, se negando a revisitar um ponto de dor, é porque ali a gente conta para a gente mesmo que está doendo muito, que não dá para fazer, que a coisa é ruim, percebe? Então, não consegue fazer, não consegue enfrentar, não é porque não permite, é porque o contra-argumento ele é tão forte que a pessoa se defende, né? Simplesmente. Então, a ideia é que você possa expandir a sua consciência, que você possa se permitir é, olhar outras perspectivas para você descobrir que aquilo que talvez você esteja carregando durante anos não tem utilidade tão grande. Para não ofender. Vamos lá. A pessoa não mudar padrão de pensamento, sentimento e comportamento, nada adianta, não faz sentido. Isso é o que eu creio. Então, olha só. É, eu costumo dizer que o processo terapêutico, ou estar dentro de um processo que te traz expansão de consciência, ele economiza tempo. Porque tudo que a gente vai descobrir na terapia, tudo aquilo que a gente vai trabalhar na terapia, tudo aquilo que a gente vai construir na terapia, de verdade a vida vai te ensinar. Só que uma vez eu passei do lado da minha filha e ela tinha, na época, 14, hoje ela tem 29. Então, veja. Passei do lado dela, ela estava lendo 3 livros. O Segredo da Mente Milionária, O Berço, O Berço de Ouro, e tinha um outro livro que agora eu não confesso, não estou lembrando. Mas era um livro assim de autoconhecimento. E hoje, especificamente, né, que é dia 13 de junho de 2026, nós fomos ver a primeira vez que o meu neto
teve a experiência, né, de estar na rua, de ver o colorido da Copa, e a gente ia ali curtindo um momento dele, e elas falando, conversando, eu tenho duas filhas, e elas conversando sobre algumas coisas que elas querem, como propósito, alguns tipos de lugares que elas querem visitar, e elas disseram assim, mãe, é muito ruim e muito bom. Eu falei, o quê? Você fez a gente ter muito bom gosto, então a gente não aceita qualquer coisa. Então, olha só, é, eu procurei passar as melhores informações, os melhores conceitos para que elas alcançassem melhores resultados, tá? Então, obviamente, elas vão permitir coisas quando estiverem no meio 60 que eu não admiti quando eu estava com 30, percebe? Então, e eu ainda vou te dizer mais, algumas coisas que elas não admitiam com 14, 15, meu neto vai admitir, porque a partir do momento que eu posso, eu estou passando conceitos para ele. Então, é, quando a gente se permite visitar novos lugares, olhar novas situações, experimentar novas situações, a gente vai encontrar um sentido mais rico. E isso vai dar para a gente a possibilidade de escolha. Qual é a escolha que a gente vai ter? Ah, cada um decide a sua, mas tem a possibilidade, porque é muito ruim quando você está numa rua sem saída, né? E outra coisa, quando você está numa encruzilhada, você escolhe o lado que você quiser, né? Outra dúvida, minha dúvida é: faz diferença uma mesa aberta individual ou será mesmo o propósito ou o mesmo propósito ou o resultado em grupo? O que que ela está falando? Lembra que eu disse que eu tenho um canal de terapia expansiva? Eu, durante a pandemia, tive acesso à mesa radiônica, mas em 2012 eu já tinha feito formação em radiônica. Então, eu juntei duas informações. A mesa, mas aquilo que eu tinha estudado sobre radiônica, radiestesia, que é quando você usa um pêndulo, lembra? E nesse pêndulo você vai diagnosticar algumas coisas. Então, Luciano, como é isso? Algumas pessoas conhecem a balança de bioimpedância. Então, você sobe numa balança, ela diz: olha, você tem tanto de massa magra, você tem tanto disso, está faltando isso tem excesso, isso está precisando ser trabalhado. A mesa radiônica, ela vai fazer essa análise dentro de um contexto. Bom, dentro das mesas que eu tenho, né? Então, vamos lá. Se eu estou trabalhando uma mesa radiônica de casa e empresa, ela vai falar das relações dentro da casa e dentro da empresa. Ela vai falar se existem pensamentos que foram é, é, enrijecidos no passado e que hoje as pessoas não conseguem ter uma outra atitude por causa dessa decisão passada, né? Então a gente chama de crença, a gente chama de pacto, a gente chama de voto e aí vai, né? Algumas vezes essa casa ou essa empresa, de preferência, o ideal é que se analise um ambiente e não os dois, né? Porque aí você perde a exatidão. Então, quando você faz uma análise de uma mesa e você percebe que tem emoções que estão entruncadas, essa mesa te sinaliza: olha, você está preso com raiva, você está preso com ressentimento, você está preso com excesso de gratidão. Então, você pode estar encontrando alguns desafios dentro do seu ambiente doméstico ou profissional por conta disso. Se você faz uma mesa de desabuse-se, existem situações que você passou do limite, né? Então, o que que é abuso? Porque a maioria das pessoas acha que o abuso é só para. Eu estou anotando aqui para não deixar de falar de todas elas. Ah,
é só o abuso físico ou sexual, quando na verdade, muitas vezes a gente pode ter um abuso espiritual. Sabe, aquela pessoa que diz assim, você só pode pensar assim, só pode fazer isso. Isso é um abuso espiritual. Às vezes você pode estar enfrentando um abuso familiar. Alguém da sua família estabelece uma regra e você não consegue sair daquilo ali e sofre esse tipo de pressão e tensão a vida toda. Então, isso é um abuso familiar. Então, se você faz uma mesa radiônica de desabuse-se, ele vai estar identificando aonde aconteceu aquele abuso que não te permite ganhar mais dinheiro, ter um melhor desempenho, se dar melhor num relacionamento a dois, enfim, né? Existe uma outra mesa que é divórcio energético, né? O que que é esse divórcio energético? É a possibilidade de você cindir, cortar com uma pessoa, com uma relação, né? Com uma situação que ela escreveu, não leu, você está pensando nela, escreveu, não leu, você está se sentindo presa àquela situação, àquela pessoa. Então, se você faz um divórcio energético, você vai cortar com isso. Você pode fazer uma mesa de DNB. O que que é uma mesa de DNB? São crenças mentais estabelecidas que não te deixam seguir em frente. Vou dar um exemplo bem simples. Dinheiro é sujo. Como que você vai ganhar mais dinheiro se tu acha que dinheiro é sujo? Percebe? E aí tudo que se irradia disso. Então, uma mesa de desprogramação, ele vai tirar essa, é, essa prisão, né? E ali outras coisas precisam ser feitas, porque não é pode pirlim-pim-pim, vou para a mesa e a mesa fez milagre na vida. Não, não tem técnica nenhuma que vai fazer isso, tá? Muitas vezes tem sim, porque você fez 25 mil técnicas e quando você faz uma, aí você diz, ah, me libertei, me libertou aqui, ó. Na verdade, você veio trabalhando, ralando, e aí, quando você encontra aquela que consegue fazer trac, 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 sabe, virar várias chaves, você abre um espaço, né? A gente tem uma outra mesa, que é a mesa da morte e encaminhamento. Muitas vezes nós temos pessoas na nossa vida que já morreram, mas elas continuam muito vivas dentro de nós. E elas nos trazem é, uma visão para o futuro. Então, é necessário que a gente faça isso. É importante que a gente possa passar pela mesa de cirurgia energética. Essa cirurgia é quando uma cena que eu gosto muito de lembrar, na Matrix, tinha uma pessoa que ela estava viva, mas conectada com alguma coisa que estava assim atrás da nuca dela. Quando alguém tira aquele plug, ela morre, né? Efetivamente. Então, quando você faz uma cirurgia energética, você identifica onde existem conexões energéticas que estão te mantendo vivo ou estão te sugando. E aí você refaz a sua relação com os seus resultados. Você tem a mesa, né? Você tem a possibilidade de fazer a mesa. Quem tem a mesa sou eu. Você tem a mesa das quatro prosperidades, onde você vai analisar qual é, sabe, tipo balança bioimpedância. Aonde que está a minha energia presa? Na prosperidade física, na prosperidade emocional, na prosperidade financeira, na prosperidade espiritual. Então, você tem prosperidades as quais você precisa identificar. Caramba, eu estou fazendo de tudo e o negócio não está passando. Por que não está passando? Por isso. Percebe? Você tem a mesa de cura ascensional. O que que é essa cura ascensional? É quando você, eu acho que é assim, a última mesa de todas, né? Depois que você trabalhou isso tudo, você vai começar a pensar no próximo nível de expansão da tua vida. E aí, ela começa a te orientar. Quais são os pontos? Espera aí que eu preciso de água. Quais são os pontos que você
precisa investir para alcançar essa expansão que vale a pena para você, né? Então, a cura ascensional é praticamente a última mesa que a gente vai fazer, né? Então, é, existe uma outra mesa, mas aí a gente só pode fazer quando tem mais de uma pessoa, que se chama transformação. Ela vai nos mostrar aonde nós estamos empacando nas nossas decisões, nos nossos propósitos. E aí, essa é assim, depois da cura ascensional, é onde a gente vai mergulhar mais. E por fim, a gente tem a mesa do milagre. E o que que é a mesa do milagre? É uma energia que mostra, eu estou sabendo pedir direito? Eu estou travada porque eu não perdoei ou não me perdoei? Eu estou sabendo me desligar de coisas que já não têm serventia nenhuma na minha vida e que ela está me impedindo de crescer. Então, eu tenho a mesa do milagre que eu posso estar trabalhando também nessa dimensão. Então, essas mesas, só para vocês entenderem como é que é esse jogo de mesa: 2, 4, 6, 8, 10, isso aí. E aí, o que que acontece? Ah, quando a gente faz essa leitura energética individual, o nível de precisão é muito mais alto. Contudo, quando a gente faz essa mesma mesa no grupo, a gente recebe pequenos, sabe, insights. Poxa, eu não tinha percebido isso. Aí eu queria trabalhar aquilo. Então, é como se você fizesse um mergulho e identificasse qual é a mesa que vale eu fazer aquela mesa especificamente. Entendeu? Então, o grupo não é quando ela pergunta assim, né? Faz diferença a mesa aberta individual ou a mesa aberta em grupo? Se você faz individual, você está sendo preciso. Se você faz em grupo, todos que estão no contexto estão sendo sinalizados. Então, ali, algumas coisas podem ser ditas que você tem, mas pode ser dita alguma coisa que você não tem. Mas certamente o que você tem vai ser falado. E aí, se você estiver, o que a gente chama de uptime, né? Se você estiver aberta a ouvir o que está sendo dito, você consegue fazer a conexão. Então, a mesa, quando ela é em grupo, ela é muito legal, porque ela te dá a oportunidade de identificar: opa, eu quero investir meu tempo, meu dinheiro, minha energia nessa mesa, do que você ir fazendo individual em todas elas, percebe? Uma outra pergunta: existe um prazo determinado para uma pessoa que inicia o processo de cura? Que eu costumo dizer para as pessoas? Quando a psicoterapia começou, lá em Freud, né, e eu era menina, o que que acontece? Lá atrás, tudo surge de um médico psiquiatra que tem atenção com a doença. Então, como ele tem atenção com a doença, ele acha que as pessoas só podem se mover se conversar com ele, ele acha que ele tem que mandar na vida dos outros, e as pessoas faziam terapia durante 20, 30 anos, indo lá conversar com ele, quer dizer, ouvir a ordem dele, toda santa semana, né? Com a chegada da psicoterapia, da psicologia mais especificamente, e sendo traduzida pela psicoterapia, isso se resume, né? E aí a gente passa a ter 3 anos, 5 anos, né? As pessoas faziam terapia por anos, mas não mais 20 nem 30, né? Hoje, quando a gente entra no espaço de expansão de consciência, então hoje eu consigo fazer um processo de diagnóstico em uma única sessão. O que antigamente, né, há 37 anos, quando eu comecei, para fazer um diagnóstico, a gente precisava de 3, 4 sessões. Então, olha só para entender o processo, 3, 4 sessões.
Só para a pessoa confiar em mim, mais 3, 4 sessões. Só para eu poder me mostrar não ameaçadora, mais 3, 4 sessões. Ó, só nisso a gente já passou 3, 4 meses, né? Então, hoje a gente tem um processo muito mais breve, né? E que dá a possibilidade de resolubilidade, ah, bonita, né? Com muito mais rapidez. Então, o prazo é o quanto a pessoa está disposta a se despir de preconceitos, de conceitos taxativos e de entender que, embora nós estejamos dentro de um barco, eu não estou do lado que não tem furo e você do lado que tem furo, porque se tudo descer, eu desço junto, né? Então, é um processo junto. E quanto mais você vê que é um processo junto, melhor a gente consegue alcançar os melhores resultados. Bom, já estamos em constante evolução, aberta a sentimentos e emoções novas. Nós estamos nesse momento de evolução. A gente está assim, num momento muito propício, porque minha mãe, eu acho, nunca ouviu falar sobre terapia sistêmica, sobre constelação familiar, sobre interferência que a minha avó de quinta geração faz sobre as minhas reações hoje. A interferência que um aborto feito há 6, 7 gerações, feito, não perdoado e cobrado, ele traz interferência até hoje. Então, hoje nós temos informações, não quer dizer que isso só passou a acontecer hoje, isso sempre aconteceu. Hoje, a gente, por ter essas informações, nós temos possibilidades, então, reais de abertura para acessar ferramentas que vão nos auxiliar a mudar esse cenário. Agora, se vai mudar ou não vai mudar, depende do quanto a pessoa está disposta a mergulhar. Outra dúvida que ela traz: essa cura energiza o cliente ou ocorre somente por práticas de pessoas, né? Ou práticas da própria pessoa? Veja bem, é, essa cura energiza o cliente. Eu acho que cada vez que a gente fica bem, a gente fica energizado, né? Eu costumo dizer que gente feliz não enche o saco. Então, se a pessoa está bem, se ela está alcançando os melhores resultados, se ela está fazendo as coisas da melhor maneira, está energizando tudo e todos, entende? Então, quanto mais você vai, e aí é assim, também eu caminho muito para quem já está aqui e participa, e faz terapia, e faz curso, e faz congresso, e faz viagem, faz grupo, e faz isso, faz aquilo. Quanto mais você vai fazendo, gente, é um negócio, é um comichão que vai dando dentro da gente, porque você vai vendo, caramba, eu posso dormir melhor, eu posso comer melhor, eu posso fazer ginástica melhor, eu posso me relacionar melhor com as pessoas, eu posso me aborrecer menos com pessoas, eu posso ter melhor velocidade no meu resultado. Tu não vai querer aprender mais? Entendeu? Então, olha só, foram muitas perguntas e eu mais uma vez agradeço a você que me mandou essas perguntas, porque abre um espaço para a gente conversar. Então, esse propósito, ou o propósito que eu tenho, quando eu trago os meus vídeos, quando eu me proponho a participar de palestras, algumas palestras eu sou paga sim, porque eu tenho conta para pagar, mas outras palestras eu não sou paga, né? Mas eu estou ali com o mesmo empenho. Por quê? Porque eu acredito que se eu puder ser feliz,
mostrar para você como é isso, e você puder também, nós vamos inspirar outras pessoas, e quanto mais pessoas contagiadas nesse movimento, nós vamos ter uma casa mais harmoniosa, um relacionamento familiar menos cansativo, um grupo de trabalho menos estressado. Então, eu de verdade acredito que eu posso ficar melhor e o meu grupo pode ficar melhor, e essa é a minha intenção. Então, quando eu digo assim, gente, eu tô com um canal, vai lá, curte, se inscreve, compartilha, é porque eu acho que realmente a gente pode contribuir sim, né? E aí, quando a gente consegue fazer isso de uma forma genuína, peraí que eu me engasguei, a gente fala demais. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma genuína, a gente tem possibilidade de expandir essa energia de luz, de vida e de amor, tá bom? Então, eu espero ter contribuído. Volto a dizer, se eu deixei alguma dúvida, vai lá nos comentários, deixa para mim, para que eu possa criar com você a possibilidade de contribuir para um mundo melhor. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e eu espero que nós possamos tirar bom proveito dessa conversa. Até breve. Ah, eu esqueci de dizer, né? Tem algumas pessoas que não me conhecem. Sou Luciane Mina, psicóloga. Estou aí há 37 anos nessa caminhada. Adoro falar, adoro trazer informações. Me divirto estudando, porque eu sei que quanto melhor eu fico, melhor você fica, melhor o nosso planeta vai ficar. Em breve.